Bom, pessoal, hoje nós vamos ver um pouco da parte de comparação de médias aí já aplicada. Quando que nós vamos utilizar a comparação de médias? Basicamente para fatores de tratamento qualitativos, ou seja, teste de cultivares, diferentes cultivares com diferentes médias de produtividade, testes de diferentes tratamentos, desde que não sejam níveis de alguma coisa e tudo mais. Bom, quando que nós vamos fazer essa comparação de médias aqui? A partir da análise de variância. Nós fizemos a análise de variância, nossa nova. Se deu significativo, lembrem lá, se deu ao nível de probabilidade de erro de 5 ou a 1%, nós vamos fazer comparação de médias. Se não der diferença estatística, eu assumo que todas as médias, como fossem essas aqui, seriam iguais. Agora, se deu diferença estatística significativa ao nível de probabilidade de erro de 5 ou 1%, aí eu vou ver se a diferença entre essas médias aqui, basicamente, quais delas diferem, porque pelo menos uma delas difere, porque nós assumimos a hipótese H1, que seria a hipótese alternativa, ou seja, que há diferença estatística em pelo menos uma das médias. Bom, aqui nós temos um exemplo que também está na aula que eu enviei para vocês em PDF. Basicamente, nós temos a nossa da análise de variância. Aqui, 5,59 com asterisco. O que isso quer dizer, esse asterisco? Normalmente é uma questão de usual. Um asterisco quer dizer que é significativo a 5% de probabilidade. 2 asteriscos significativos a 1% de probabilidade. Em alguns casos podem aparecer 3 asteriscos, que é bem mais restrito, quando é 0,1% de probabilidade, que nós aqui nem chegamos a ver. Ok? Aí seria muito criterioso. Então, a 5% deu diferença significativa, a 1% que era mais criterioso não. Bom, se deu diferença, vamos para a comparação de médias. Nós temos vários testes. Temos alguns que é basicamente os mais rigorosos, que seria o Sheffer. Temos teste de Tukey, Duncan, Dunnett, teste T de Student, o DMS, temos o SNK e por aí vai. Qual que vocês vão usar? Depende. Depois eu vou fazer uma aula só de testes de comparação de médias, para que caso vocês vão utilizar. Por exemplo, se for um teste com uma testemunha intercalada lá, vocês vão usar basicamente um teste de Dunnett. O mais usual que tem é este aqui, que nós estamos vendo aqui. Esse padrão aqui, teste de Tukey, que automaticamente é o mais simples de calcular, é o único que nós vamos ver nesse semestre, o cálculo em si. Por quê? Qual é o objetivo? Não é que vocês saibam calcular todos os testes, mas sim que vocês compreendam como que essas diferenças aqui acabam mudando as letras que nós vamos colocar depois. Bom, primeiro passo para ver basicamente o teste de Tukey. Cálculo dos contrastes. O que é o contraste? É basicamente a diferença entre uma média e outra. Por exemplo, a diferença, e por isso que é interessante que vocês coloquem em ordem da maior média para a menor média. Aqui, por isso que está T5, T2, T1, T4, T3, da maior para a menor média. Colocar em ordem decrescente. Eu vou ver aqui, por exemplo, a diferença da média 5 com a 2. Quanto tem de diferença? Isso seria o contraste. Esse seria o nosso contraste 1, por exemplo. Depois eu vou ver da 5 com a 1, da 5 com a 4, da 5 com a 3, depois da 2 com a 1 e por aí vai, por aí adiante. Uma forma que eu julguei ser mais interessante, fazendo uma esqueminha de tabelinha assim, ok? Tipo uma matriz. Isso é usado muito para matriz de correlações. Então, eu vou ver uma menos a outra, um tratamento menos o outro. Então aqui eu vou 1 com 1, eu não vou ter o valor, o 2 com 2 também não, depois o 3 com ele mesmo também não, o 4 com ele mesmo também não, e o 5 com ele mesmo também não. E todos aqui depois vai ser repetitivo. Então nessa parte de baixo nós não vamos precisar colocar basicamente. Então isso vai ficar fora aqui, porque vai dar os mesmos valores aqui de cima. É uma matriz em geral. Ok? Bom, então vamos aqui. Eu tenho que fazer, por exemplo, o 2T1, T2 menos o T1.
Tratamento 2 menos o T1. T2 é 143. Menos o 1 é 140. Ou seja, aqui vai dar um valor dessa diferença entre 2 menos o 1. Vai dar 3,98. 3,98. Depois nós vamos o T3 com T1. T3, a diferença com T1, 140 para 138. Não quer dizer que é T3 menos T1, porque aí daria valor negativo, vocês não vão colocar valor negativo aqui, não. É basicamente a diferença de valor entre elas, ok? Sempre valor positivo vai dar aqui. Então aqui 140 menos 138,03 vai dar 1,98. Vamos colocar aqui, se posicionar aqui. 1,98. Aqui nós vamos ter 1,27. Ok? 1,27. Aqui nós vamos ter 15,11. Aqui nós vamos ter 5, nesse valor aqui, 5,96, 5,25 e aqui 11,13. 11,13. Certo? Aqui 0,71, essa é a diferença, esse contraste. 17 aqui, 0,09. E aqui 16,38. 16,38. Deixa eu dar uma separadinha aqui só para poder ficar mais fácil depois. Ok. Basicamente, esses são os contrastes, então. O que seria o contraste? A diferença de uma média com a outra. Então, automaticamente, quanto mais a diferença de uma média para outra, mais eu posso dizer que aquelas médias são diferentes entre elas. Por isso que um dos passos que nós temos que ver depois, que é o terceiro passo, é ver se há diferença entre uma média e outra, que vai ser o terceiro passo. Mas nós vamos ter que comparar esses contrastes com o DMS, que nós chamamos o DMS de Tuck. Basicamente, que aqui está a fórmula. É um Q, que esse Q aqui é um valor tabelado de uma tabela, lembra aquela tabela de 5 e 1% lá? Tem uma tabela para Tuck, uma tabela com valor estudentizado, que se chama de Tuck. Então, basicamente, aqui, esse Q é tabelado. Relação, basicamente, lá nós vamos ver que é o número de unidades experimentais, se eu não me engano, com o número de graus de liberdade do resíduo, se não me engano, aparece lá na tabela. Tabelado. Então, vezes raiz do quadrado médio, raiz da divisão do quadrado médio do resíduo que nós temos aqui, 35,71, divididos pelo número de repetições RJ. Então, DMS a 5%. Por que a 5% e não a 1%? Porque a diferença que deu a 5%. Normalmente é comum o quê? O pessoal acabar usando sempre os testes de comparação de médias a 5%, quando não é uma coisa muito, vamos dizer assim, específica como a questão da questão propriamente em humanos, lá a questão da medicina para humanos, que o negócio tem que ser muito criterioso, nesse caso. Mas aqui nós vamos usar, que é o padrão, deu a 5%, vamos fazer o teste de Tuck a 5%. Perfeito? Então, o que? Esse valor é tabelado. Depois vocês vão ver na tabela lá praticamente que esse valor deu 4,57. 4,57 é o valor tabelado. Vezes raiz do que? Da divisão de quadrado médio do resíduo aqui, 35,71, divididos por número de repetições. Quantas repetições são? Se o bloco aqui é 3, o grau de liberdade do bloco, automaticamente o grau de liberdade do bloco é o número de repetições menos 1. Ou seja, são 4 repetições, divididos por 4. O DMS, então,
a 5% é igual a 13,65. 13,65. Calculado o DMS. O que é o DMS? É a diferença mínima significativa. A diferença mínima que uma média tem que ter para que ela seja considerada diferente da outra. Ou seja, a diferença entre esta aqui, por exemplo, com essa, depois nós vamos ver, que a diferença entre elas, da 5 com a 2, é quanto? 5 com a 2 é 11,13. Opa, 11,13. A diferença mínima para que elas sejam consideradas significativas é que seja 13,65. Então, 11,13 não é uma diferença tão grande quanto a diferença mínima para que seja significativo. Quanto maior o erro, maior tende a ser esse DMS. Então, como que nós vamos ver se, basicamente, essas médias são diferentes ou não? Vamos ver se o contraste aqui, que eu chamei de C, esse C chapéu, se C chapéu maior que o DMS, o que vai ser isso? Diferenças, as médias vão ser consideradas médias, contraste maior que a diferença, o DMS, as médias vão ser diferentes. Então vou colocar aqui médias diferentes. Vou colocar como X diferentes. Contraste maior que o DMS, médias diferentes. Contraste aqui menor ou igual que o DMS, médias iguais. Médias iguais. Bom, se eu tenho todos os contrastes aqui, já eu calculei como se fosse fazer a diferença entre cada uma dessas médias aqui, eu tenho os contrastes aqui. Qual que vai ser considerada as médias diferentes estatisticamente? As que o contraste for maior que o DMS. Qual que desses contrastes aqui são maior que esse valor do DMS de 13,65? 3,98 não é. 1,98 também não é maior que 13,65. 15,11 sim. Então vamos colocar um asterisco aqui. Vamos marcar ela. Vamos colocar um asterisco que essa média é diferente, basicamente. Esse contraste é maior. 5,96 não é maior, 5,25 não é maior, 11,13 também não é maior, 0,71 não é maior, 17,09 aqui é maior que 13,65. Então, automaticamente, vamos marcar ela também. 16,38 também é maior. Então, vamos marcar ela também. Só esses contrastes foram diferentes. Em geral, foram superiores ao DMS de Tuck. De posse disso, nós vamos para uma última parte, que é ver, basicamente, colocar as letrinhas, que o comum é colocar nas comparações de médias, lá aparecem as letrinhas A, B, C para ver. Todas A são médias consideradas iguais, todas A, por exemplo, com B, aí já vai A é melhor e B é pior. Bom, vamos lá então. Temos aqui T5 a maior média, por isso colocar em ordem decrescente da maior para a menor média. T5 é a maior média. 155,12. T5 relação com T5 e T2. A diferença entre elas é quanto? T5 com T2, 11,13. Não é diferente, elas não têm um asterisco, não é considerada diferente. Por quê? A diferença mínima para que isso fosse significativo deveria ser 13. E a diferença entre elas foi 11. Pô, mas 11? 11 pode ser 11 sacos, por exemplo, por hectare, não é diferente. Não, porque muitas vezes tem um erro inerente à experimentação. Então pode ser que essa aqui em algum momento produziu mais que 155 do tratamento 5. Por isso que elas não são consideradas diferentes, certo? Ok, se elas não são diferentes aqui, o contraste entre T5 e T2 não é diferente, elas levam a mesma letra.
A maior letra é, basicamente, a letra A. A é considerado melhor. Se o 5 e o 2 são iguais, ela também, a 2 leva a letra A. Ela também é A, também é boa, é uma das melhores aí. Bom, até aqui nós não achamos a que é inferior a essas aqui. Ok? Bom, vamos ver se o T5, a diferença entre esse T5 e T1 aqui, entre essas duas aqui, há uma diferença significativa ou não? 155 para 140, então T5 com T1, T5 e T1 aqui, a diferença, o contraste é de 15,11. 15,811 é maior que 13,65. Então, automaticamente, elas são diferentes. A diferença, o contraste é maior que a diferença mínima para que seja significativa. Se elas são diferentes, então o tratamento 1 não pode levar a mesma letra que o tratamento 5. Então, aqui ela vai levar uma letra B. Letra B. Perfeito? Porque é diferente do tratamento 5. Ah, mas e o 2 e o 1 são diferentes? Vamos ver. Vamos ver agora. Preciso ver se as demais aqui vão ser A, se o tratamento 4 e 3 vão ser A, que nem o 5. Não, porque aqui a diferença cada vez vai diminuindo mais a produtividade aqui. Então aqui com certeza não vai ter nenhuma mais que vai ser A. Mas vamos ver se o tratamento 2 e 1 agora são diferentes ou não? Vamos lá. 2 e 1. 2 aqui com 1, 3,98. A diferença entre elas é mínima. 3,98. Então não é maior que a diferença mínima significativa. Então automaticamente não foi o asterisco. Elas não são diferentes, são médias iguais. Se são iguais, elas têm que levar a mesma letra. Ah, mas aí tem uma complexidade aqui, porque aqui tem um A, aqui tem um B. Aí acontece o quê? Teste de Tuck não é mutuamente exclusivo. Automaticamente aqui, este tratamento 1 vai levar a mesma letra A aqui também. Opa, desculpa. Tratamento 2 vai levar a mesma letra B aqui. Ok? Por quê? Por que não pode levar o A aqui? Porque ele é diferente do tratamento 5. Mas, automaticamente, os dois aqui, o 2 e o 1, não são diferentes. Então, eles podem levar a mesma letra. Tem a mesma letra B. Só que 1 é diferente do tratamento 5. Então, leva a B. Vamos ver se o tratamento 2 e 4 são diferentes. 2, basicamente, aqui, e 4, 5,25. Não são diferentes. Mesma letra. Vamos ver, então, aqui, automaticamente, a diferença. Existe mais alguma diferença significativa que não seja com 5 aqui? Não. Todas são iguais. Tanto de, basicamente, 2 com 4, 2 com 3, 2 com 1. Todas iguais, então todas levariam a mesma letra, levam a letra B. Assim como o tratamento 1 com 4, 1 com 3, todos iguais. Então aqui por isso que fica todas as letras B. Ou seja, nós podemos concluir que há médias superiores, tratamento 5 e o tratamento 2 foram superiores em produtividade, ou peso de 1.000 sementes, eu não lembro qual é a unidade basicamente desse trabalho, mas foram superiores porque tiveram a média, a letrinha A. No entanto, o tratamento 2 não diferiu dos demais tratamentos. Porque não são mutuamente exclusivos, não é apenas uma letra. Então tem essa intersecção automaticamente aí nesse processo. Então aqui levou os dois primeiros como médios superiores, mas o tratamento 2 não diferiu dos demais. Porque ele pode ter dado uma média do tratamento 2, por exemplo, lá, uma superior ao 5 e inferior a esses aqui. Então o desvio entre essa média aí, considerando-se os erros, acabaram sendo não significativos para essa diferença. Então, automaticamente, nós tivemos algumas médias, nós tivemos médias superiores, tivemos uma diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre essas médias, certo? Tem outros testes que se aplicam a cada realidade, a cada condição. Esse é o mais simples de calcular, mas o foco é que vocês entendessem por que uma média é diferente da outra, por que leva a letra A ou leva a letra B para determinadas condições
para vocês compreender essa diferença entre contrastes e diferença mínima significativa.